Companheiros, bem-vindos ao canal. Hoje temos pela primeira vez o apoio da Highboy e esta é a Highboy Max Pro. E como já é habitual, vamos lá começar por testar a força desta menina a subir. Portanto, ela tem 500 watts de potência nominal, sendo que tem 690 de pico e vai aqui a subir, que é um espetáculo. Porquê? Porque isto é o motor da Bosch, companheiros. Isto é o motor da Bosch. Portanto, eu creio, pelo torque com que ela vai aqui a bombar, que ela tenha para aí uns 35 Nm. Vai aqui a subir perfeitamente. Não é nenhum posto de força, ok? Se forem subidas muito inclinadas, não é propriamente a mais indicada, mas sobe bem. Mesmo a subida da minha garagem, que é bem inclinada, sobe, que é uma maravilha. Vamos lá dar a voltinha e ver a estabilidade desta menina a descer. Ela está limitada aos 25 km/h de fábrica, ok? E quando passa aos 25 km/h, começa a dar este sinal. Portanto, eu vou aqui sem ir a acelerar, ela vai com 36, 39, 40, 41, com uma estabilidade incrível e sempre a apitar, a avisar que passou os 25 km/h. E vamos lá testar os modos de condução, sendo que nesta é preferível pararmos para mudar os modos de condução, porque não tem aquela botoeira lateral, é tudo na consola central, portanto temos de tirar as mãos do guiador. Portanto, 2 cliques, já está tipo em walk mode, isto deve dar 6 km/h, exatamente, não passa disto. Vou parar novamente, vamos para o modo standard, D, ok? Vamos lá, ora 18 km/h e vamos parar novamente, vamos lá, para o Sport, aí está ele. Estamos mesmo a adivinhar, não é? 25 km/h, sem tirar nem pôr. Na app diz-me aqui 25.3. As velocidades dos modos de condução são todas ajustáveis na app. Eu mostro-vos isso mais à frente. Inclusive vou-vos mostrar que, no caso de estarem no Brasil, em que a velocidade máxima é os 30 km/h, também dá para ajustar. Claro que em Portugal, 25 km/h, companheiros, não se esqueçam disso, ok? Mas eu parei aqui sobretudo para vos mostrar estes pneus. Pneus tubeless de 11 polegadas com um grip incrível. Foi o melhor grip que eu apanhei em pneus de trotis até agora, portanto já imaginam a nota final, não é? Isso é só no fim do vídeo. E antes que o vídeo chegue ao fim e tu te esqueças, está aí o botão do like. Ajudas o vídeo a ser recomendado, não custa nada. E agora, muito rapidamente, unboxing e montagem é mesmo no instante. Até já! E aqui está ela, companheiros, a minha primeira Highboy no canal. Não dá para descrever, só visto mesmo ao vivo, a qualidade destes materiais e o toque. É incrível. E como já sabem, aí na descrição do vídeo está o link e o código de desconto se quiserem adquirir uma beldade destas. Eu estou maluco com o toque disto. Motor Bosch, certificado Bosch. Não dá para descrever mesmo. Esta trote, quando sai da caixa, ficamos logo com os olhos a brilhar, porque de facto a qualidade dos acabamentos. Mas falamos nisso mais à frente. Outra das coisas que eu gostava de saber a vossa opinião da qualidade é destas câmaras Akaso 360 com que eu estou a gravar. Fazem parte do novo setup, portanto estou a ter o apoio da Akaso, mas em relação à imagem são vocês que vão dizer e vão analisar e escreverem aí nos comentários o que é que acham, ok? Vamos para o teste de travagem, bora! Ora, e vamos lá ao travão de trás, que neste caso é deste lado, como as bicicletas, bora lá.
Pá, travagem brutal, espetacular, e o grip destes pneus é qualquer coisa. Bora! E vou ao travão da frente, que é aqui deste lado, bora lá ver. Vamos lá a isto. Ok. Não é super eficaz, não é? É um facto. São travões de tambor com ajuda eletrónica. Pá, o nível de regeneração acho que é bastante. Vê-se aqui os tracinhos a subir, pelo menos vê-se os traços a subir bastante cada vez que se trava a regenerar a carga da bateria. Mas pronto, vamos aos dois ao mesmo tempo. E vamos lá aos dois ao mesmo tempo, bora lá. Espetáculo, trava que é uma maravilha, com os dois ao mesmo tempo, impecável. Esta trotti pesa 25,3 kg e aguenta cargas até aos 100 kg. Bora ver a suspensão. Nesta calçada que não é muito saliente, pá, vai-se aguentando, mas a suspensão é assim um bocadinho podurinho. E vamos entrar aqui na terra, que não é propriamente o sítio ideal para andar com ela. Pá, de facto, não é trotti para a terra, ok? Nós desenrascamos, mas não é para a terra. Isto é uma máquina citadina. Suspensão à frente, suspensão hidráulica. Podem ir ao site e veem lá no desenho também umas molas helicoidais ali na suspensão hidráulica. Atrás, mola helicoidal pura, tanto uma como outra, não são reguladas. E agora, muito rapidamente, teste de iluminação. Sim. E antes de irmos para o teste de iluminação, vou-vos mostrar aqui o display. E temos um display minimalista. Aqui são os modos de condução, portanto está em Sport. 2 cliques, passei para o Walk Mode. 2 cliques, Standard. 2 cliques, Sport Mode novamente. Aqui é a velocidade que iremos, neste caso está a 0, porque estamos parados, obviamente. Aqui é a carga da bateria. Aqui é o símbolo do Cruise Control. Se eu der 3 cliques, desativo. 3 cliques, ativo novamente. Aqui é o símbolo das luzes, portanto dou um clique, apago, dou outro clique, está aceso. Aqui são os piscas, pisca para um lado, carrego no mesmo, desfaz, pisca para o outro, carrego no mesmo, desfaz. Aqui é a campainha. E está visto, vamos para o teste de iluminação. Siga! Em relação ao farol, já tive de facto melhor iluminação. Este é um pouco fraco. O farolim na sinalização de travagem tem este piscar. E agora por piscar temos os piscas para um lado e para o outro. E vamos lá para a conclusão final da iluminação aqui da bichinha. Vou-vos dizer tudo o que é que eu acho em relação ao farol. Pá, de facto é muito bonito, aqui bem integrado, não há cabos soltos, não há nada, um design giro. Pá, mas gostava que iluminasse um bocadinho melhor aqui diretamente para a câmara. De facto até parece que tem uma grande bujarda, mas podia ter um bocadinho mais, ok, companheiros? O farolim, boa presença. Se eu carregar aqui sinalização de travagem a este piscar, eu preferia que fosse aquele vermelho mais intenso, entendem? Para ficar mais uniforme com o que estamos habituados, mas tudo tranquilo. Boa presença aqui nas laterais, portanto, com esta iluminação aqui do deck. Em relação aos piscas, portanto, pisco, e ele tem aqui indicação no guiador e cá atrás também, para um lado e para o outro é igual. Gostava que tivesse aquele bip, 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 para no fundo sermos, além de vistos, ouvidos, ok? E até para eu não me esquecer, que eu estou-me sempre a esquecer dos piscas. À noite é mais difícil de me esquecer, porque tem este brilho, mas durante o dia vamos menos atentos aos brilhos, não é? E gostava que tivesse o bip, 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 até para mim e para os peões saberem que eu vou mudar de marcha, não é? Ou direção da marcha, assim aqui. E pronto, acho que está visto. Siga para test ride. E antes de arrancarmos para o teste de autonomia, tenho que vos dizer que esta bichinha tem aqui uma bateria de 48 volts, 15,5 Ah e pode ser carregada aqui. A marca estima que ela terá de autonomia 55 km se forem a 25 km/h. Este teste foi feito por uma pessoa com 75 kg, sem vento, aquelas coisas todas. E demora a carregar entre 8 a 9 horas. Mas o que nós queremos saber é a autonomia real desta bichinha connosco, certo? Ora, ela está com 88% de bateria, sendo que este formato minimalista, tanto do display como da app, não tem odómetro. Mas falaremos disso mais à frente, ok, companheiros? Não tem odómetro e eu tenho vindo a somar as trips. Ela já fez 16,6 km, ok? 16 km e 600 metros e tem 88% de bateria. E siga, vamos lá ver até onde é que a menina vai. Bora!
E vamos fazer aqui uma paragem para medir o deck. É um instantinho. Vamos lá ao comprimento. Daqui até aqui 50 centímetros. Esta área não é utilizável pelo pé, ok, companheiro? Mas eu utilizo este bocadinho aqui para a biqueira. Portanto, 60 centímetros. Para mim, 60 centímetros. É um deck bem largo, 20 centímetros. Não é uma máquina muito alta, mas também não precisa porque não é uma máquina de off-road. Ora, daqui até aqui, ao sítio onde vocês põem os pés, 19 centímetros e a distância ao solo, 10 centímetros. E já agora aproveito para medir a largura do guiador, 60 centímetros. E siga, siga, vamos continuar, bora lá! E vamos lá fazer aqui uma maldade à menina, que é fazer um bocadinho de off-road. Pois é, vamos já por aqui. Esta menina no off-road vai ser bonito. Gosto tanto deste motor, gosto mesmo deste motor. Estes pneus não são para aqui, são excelentes, mas não são para aqui. E esta suspensão, pronto, isto é uma suspensão de qualidade, ok, companheiros? Nota-se que isto é mesmo de qualidade. Só que, de facto, para isto precisávamos de outra coisa. Okay? E precisávamos de uma máquina mais alta para não bater aqui nas pedras, como é óbvio, não é? É mesmo para desenrascar. Eu é que tenho que levar a bichinha ao limite, ok? E agora por aqui, siga! Espetáculo! Isto não é de facto uma máquina para andar nestes terrenos. E vamos lá fazer um ponto de situação e ver o que é que esta bichinha já consumiu. Bora lá! Agora vamos lá ver, 61% de bateria, portanto nesta trip fizemos 8,1 km, somando aos 16,6 que tínhamos até lá, portanto 24,7 km e 61% de bateria. Isto é uma contagem bem realista, porque há algumas, aquilo está ali nos 100% e nos 80% e depois cai a pico por ali abaixo. Esta não, tem vindo a cair. Bora, siga. E antes que me esqueça, algo que também podem contar nesta iBoy é o Cruise Control, portanto vou aqui oprimir o gatilho mais do que 5 segundos, aí está ele, engatou, vou em Cruise Control, ela vai a rolar sem eu estar a acelerar. Tenham atenção, não se despistem com o Cruise Control metido, porque ela continua a rolar, ok? Muita atenção a isso. Ora, e vamos lá parar aqui para eu vos mostrar a app. E de smartphone em punho, vou-vos mostrar a app que é extremamente simples e minimalista. Minimalista talvez demais. Portanto, aqui temos a ligação Bluetooth, ora carregamos, está ligado. Aqui é para acender e apagar as luzes. Aqui em cima é a velocidade que iremos, neste caso está a zeros, estamos parados. Os quilómetros da trip, sendo que se eu carregar dá-me em milhas a trip. O odômetro nunca aparece, portanto não aparece nem no display nem na app. No user, vamos então aos scooter settings, que é o que interessa aqui neste painel. No Speed Mode tem aí os vários níveis de Speed Mode, o Eco, o Drive ou o Standard e o Sport Mode, sendo que podem definir a velocidade máxima de cada um. Neste caso o Sport Mode poderia ir para os 31 km/h, no caso do Brasil, que são 30 km/h a velocidade máxima, ok? Sendo que são de 20 km/h a velocidade máxima nas ciclovias. Até podiam definir, por exemplo, vou andar aqui para trás, 20 km/h, aqui estariam certinhos para andar na Alemanha, que a velocidade máxima são 20 km/h em todo o lado, ou os tais 25 km/h, a ver se eu acerto aqui com isto, que é o caso de Portugal, 25 km/h. Está vista a app? Siga! Bora lá! E antes que acabe a bateria, vou-vos mostrar uma coisa que ainda não vos mostrei. Como é que esta menina dobra, ok? E ponham o vosso cronómetro a contar, que isto é mesmo super simples. Levantamos isto, a prender aqui no gancho, já está. Espetáculo! E para voltar a montar é igualmente simples. Já está. E vamos lá rumo ao final, que está quase. E chegámos ao fim do teste de autonomia. Eu desta vez não tive que vir a empurrar, se eu der aqui ao gatilho, como podem ver, a menina ainda tem aqui um bocadinho de carga. Vamos ver os resultados.
Contas feitas, fiz 37,3 km, portanto 37 km e 300 metros, e tenho 8% de bateria, sendo que ali nas subidas ela já vinha a falhar, já tinha aqui com o pé a ajudar um bocadinho. Vamos às conclusões finais e começo já por analisar o desempenho desta bateria. É assim, para as características que tem, portou-se lindamente, ok? Eu gostava era que ela tivesse mais capacidade. Sem dúvida nenhuma, dava mesmo muito jeito. Não lhe posso dar mais do que um 3,5, porque acho que uma máquina destas com mais autonomia era mais fixe. E sigo já para o ponto mais forte desta trote, que é este motor da Bosch, aqui gravadinho, Bosch, até dá gosto. 500 watts de potência nominal, 690 de pico. Digo eu que ele tem 35 Nm, ok? Porque ele tem de facto muita força, sobe muito bem. Para a potência que tem, sobe mesmo muito bem. É sinal que tem um grande, mas grande torque. E dá bigodes a alguns de 1200, 1300, ok? Portanto, este motor da Bosch não tem outra hipótese, dou-lhe um 5. Os modos de condução estão muito, mas muito bem escalonados e lá está, dá para vocês configurarem à vossa medida, certo? Portanto, este também não tem hipótese, modos de condução levam um 5. Os travões travam bem, têm um bom desempenho, mas não deixam de ser travões de tambor. Eu punha-lhe ou uns mecânicos ou mesmo uns hidráulicos com os discos de 140 mm, ficava mesmo no ponto. Assim, não lhe posso dar mais do que um 3,5. A suspensão, curiosamente, ao longo da viagem foi melhorando. Não sei se fui eu que me fui adaptando a ela, se foi ela que se foi adaptando a mim e ficou um bocadinho mais molinha. Isto nota-se que é uma suspensão de qualidade e é uma suspensão para estrada, ok? Não é uma suspensão para off-road. Mas, gostava de a poder regular à minha medida. Como não dá para regular, não lhe posso dar mais do que um 4. Este farol é o grande handicap na iluminação. É muito bonito e tal, muito redondinho, mas não ilumina grande coisa. Sinalização de travagem é impecável, tudo bem, piscas, ainda por cima tem aqui nos punhos e tem lá atrás, portanto vê quem está à frente e vê quem está atrás. Podia era ter aquele bip, 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 para eu não me esquecer, ok? E depois para os peões serem avisados que eu vou virar, porque aquele sinal dá mesmo muito jeito. Fica o conselho para a marca. E sendo assim, este farol vai ser o responsável pelo 3,5 na iluminação. Sei que há muitos que estão curiosos a perguntar para que é isto aqui? Isto é para colocar a matrícula. Em Portugal ainda não existe, mas vai haver brevemente. Em Espanha, em Itália, em França, na Alemanha, eles já andam com matrícula aqui, ok? E só me falta avaliar a relação preço-qualidade. Como devem calcular, isto é tudo de primeira. A borracha do deck, aqui o motor da Bosch, os cabinhos que entram certinhos, não se vê cabos soltos, nada está solto, não faz barulho absolutamente nenhum, só aqui o suporte do smartphone é que abanava um bocadinho, de resto não há barulhos, não há nada. O motor é super silencioso, portanto material de primeira. Está uns furos acima de muita coisa que há aí no mercado, ok? É acabamentos de luxo, certo? Mas vou-lhe dar assim um 4,5, só porque gostava que tivesse mais autonomia aqui na bateria, ok? E que os travões não fossem de tambor, que fossem hidráulicos, vá. Aí dava-lhe um 5. Mas agora, 4,5. E só me falta agradecer à iBoy pelo apoio ao canal, muito obrigado mesmo. Companheiros, não se esqueçam que aí na descrição está o link e está o código de desconto. Sejam felizes, porque isto é do caracho. Grande abraço!